Muito boa tarde, curso O Livro dos Médiuns. Primeira tarefa, primeira questão de qualquer estudante da mediunidade é a desmitificação. A indústria do terror, entre outros desserviços, fez essa barbaridade que é ensombrecer, demonizar a mediunidade. Mediunidade, nos filmes de terror, é principalmente, quase sempre, a obsessão, a possessão. Não é? Mas a forma doentia da mediunidade não é a única. Aliás, é justamente para evitar, para curar a mediunidade doentia, que é muito mais comum do que as pessoas imaginam, que nós precisamos estudar a mediunidade. Aliás, em O Livro dos Espíritos, os espíritos de luz instruem Kardec e todos nós que frequentemente são os espíritos que nos dirigem. Olha só o que eles falam. E quando eles falam que frequentemente são os espíritos que nos dirigem, sim, eles se referem à mediunidade atormentada. Por quê? Porque espíritos de luz não nos querem dirigir. Conhece-se um espírito das sombras exatamente pela ação diretiva, manipuladora. Apenas o espírito menos evoluído trabalha contra o nosso livre-arbítrio, trabalha para nos dominar. E os espíritos nos dirigem exatamente por nós ignorarmos a mediunidade, por nós desprezarmos esse tema fundamental da evolução, de autoconhecimento, de conhecimento da vida. Nós não somos isolados. Somos como aparelho de rádio, que praticamente nada pode fazer sem que seja expressão de uma sintonia. Que quando não tem sintonia nenhuma, não tem ação nenhuma, só está no chiado. A sua vida não está no chiado, minha amiga, meu amigo? Ou pior ainda, a sua vida tem expressado sombras, violências, perturbações? É porque você está sintonizado com rádios, com ondas ruins. Ninguém é vítima, propriamente dito, de espíritos malignos, de possessões, de obsessões. Já que, na mediunidade, tudo se rege pela sintonia. Portanto, antes de sermos obsediados, somos auto-obsediados. Eles percebem as nossas obsessões mentais e é através delas
das nossas fraquezas, dos nossos vícios, que eles se conectam conosco, de forma que um espírito que foi alcoólico, que foi drogado, que foi obcecado por jogo, por comida, por sexo desregrado, porque são inúmeras as formas de obsessão, quando está sem corpo, e obviamente mantendo o seu vício mental, procura se conectar com outros viciados como ele na carne, para sugar, vampirizar as energias auferidas da prática a que ele se escravizara em vida e que continua pela mente se escravizando após a morte. Mas o escravo de um espírito, antes de tudo, é escravo em si mesmo. Isso é que é fundamental perceber. Que, portanto, a mediunidade, ao multiplicar os nossos vícios, ao evidenciar os nossos vícios, os inimigos, em geral, ao fazerem isso, cumprem a função de aparelho diagnóstico do Hospital de Deus, nos alertando para as nossas fraquezas, para as nossas contradições, para as nossas ambiguidades, para as nossas violências. Por isso, estamos estudando o Livro dos Médiuns. Por isso estamos estudando a mediunidade. Porque nunca, em momento nenhum, não apenas dessa vida, mas de todas as nossas vidas, nenhum de nós foi tão obsediado, tão atacado, como nesse preciso momento histórico que atravessamos. Esse que estamos vivendo é um momento que reúne a nossa máxima sensibilidade espiritual com a máxima urgência das sombras de nos dominarem. Porque se nós, convenhamos, se nós aqui na Terra, pequenininhos como somos, temos tantas informações sobre a transição planetária, que está havendo uma evolução da humanidade da Terra, do planeta Terra, evolução que libertará os espíritos das dominações, das manipulações, das sombras mais espessas que nos dominam hoje. Se nós sabemos disso, quanto mais as sombras sabem. E sabendo disso, fazem de tudo para resistir, claro, para atacar, para propagar essas sombras que são a base do seu projeto de poder. Então esse momento é absolutamente crucial entendermos os mecanismos da mediunidade, porque se é verdade, como é, que a obsessão começa pela auto-obsessão, todos os vícios são uma auto-obsessão e praticamente todos nós somos viciados. A desobsessão profunda não é aquela praticada pelas mesas mediúnicas, pelos sacerdotes que expulsam os demônios, mas a verdadeira desobsessão está em nós mesmos. Jesus nos alerta isso, dizendo que se um espírito mau é retirado de uma casa, ele até sai,
Mas se essa casa permanece arrumada para ele, ele volta com outros 7, de forma que a segunda situação é pior que a primeira. Olha que alerta! Percebamos o que é essa casa que permanece arrumada para o espírito obsessor. É nossa mente, é nossa vibração. A casa aberta e convidativa aos maus espíritos, aos espíritos que nos querem manipular e dominar. Fundamental estudarmos, e estamos estudando particularmente o 4º capítulo da segunda parte desse O Livro dos Médiuns, Allan Kardec. Hoje vamos da pergunta 21 à pergunta 23, porque nesse capítulo é o primeiro que um espírito de alta hierarquia, um guia espiritual da França, São Luís, responde a perguntas de Kardec. Hoje vamos a essas 3 perguntas interessantes desse capítulo, que tem por título Teoria das Manifestações Físicas. Capítulo entre os mais importantes do livro, no qual conhecemos as leis através das quais ocorrem as manifestações físicas. Qual o papel do médium, qual o papel do espírito, qual o papel dos fluidos manipulados para a produção desses efeitos físicos. Hoje nós vamos entender a técnica propriamente dita dos espíritos atuarem na produção de pancadas, de barulhos. Como isso acontece? Qualquer pessoa lúcida não está mais em discussão se isso acontece. O fenômeno já é apontado há milênios. Desde que existe humanidade, existe a produção de efeitos físicos por parte do mundo espiritual. Mas como isso acontece? Essa é a nossa tarefa de hoje. Vamos lá? Pergunta 21. Ao mover os corpos sólidos, fenômeno amplamente conhecido e não apenas nos filmes de terror, as pessoas sabem dele, ainda que depois do advento da ciência, do ceticismo e do materialismo, particularmente na humanidade ocidental, tenhamos vergonha, tenhamos medo de dizer o que sabemos, o que vivemos, o que vimos. Mas o fenômeno da movimentação de objetos pelos espíritos é amplamente conhecido. E foi esse fenômeno que chamou a atenção da humanidade ao surgimento do espiritismo através das mesas girantes. Então vamos lá. Ao mover os corpos sólidos, os espíritos penetram na substância dos objetos ou permanecem fora deles? São Luís responde assim: fazem uma coisa e outra. Já dissemos que a matéria não é obstáculo para os espíritos, que tudo penetram. Uma porção do seu perispírito se identifica, por assim dizer, com o objeto em que penetra. Seu corpo, com a posse
com a manipulação de fluidos, como já explicado antes. Estimulo os amigos a acompanharem os nossos encontros anteriores aqui no Facebook ou no YouTube, onde postamos todos esses encontros. Já foi dito então da importância do espírito que queira manipular, fazer as manifestações físicas, da importância de que para isso ele manuseie o fluido universal e o fluido animal, fluido universal retirado da natureza e do vácuo do ar, por assim dizer, e fluido animal retirado dos médiums, para então penetrar, como se diz aqui, nos objetos, já que os espíritos se atravessam portas, se atravessam paredes, atravessam quaisquer objetos. Então eles conseguem penetrar suas mãos, por exemplo, nos objetos, e de posse desses fluidos, fluido universal e fluido animal, retirado de médiums, ou seja, sem mediunidade de efeitos físicos não existe a movimentação de objetos, por exemplo, é que esses fenômenos se dão. Então, retomando a resposta, os espíritos tanto atuam, tanto penetram nos objetos quanto permanecem fora deles. Já dissemos que a matéria não é obstáculo para os espíritos, que tudo penetram. Uma porção do seu perispírito se identifica, por assim dizer, com o objeto em que penetra. Há um tipo de espírito que, por sua ignorância, não consegue penetrar e ultrapassar objetos, corpos materiais ou semimateriais, e por isso se descrevem acorrentados, aprisionados no mundo espiritual. Mas é apenas por ignorância. Como diz Paulo Freire, se o elefante soubesse da força que tem, jamais ficaria preso por uma mera corrente em uma apenas de suas patas. Da mesma forma é o espírito. Se fica preso em correntes, em cadeias do mundo espiritual, isso é exclusivamente pela sua ignorância. Pergunta 22. Como o espírito bate? Com um objeto material? Ele precisa de algo para bater nos móveis e produzir os barulhos? Não. Não, como não usa os braços para erguer a mesa. Sabes que ele não dispõe de martelos. Seu martelo é o fluido combinado, já dissemos, fluido universal, no qual estão imersos todos os objetos, todos os planetas do universo, que hoje pela ciência recebe o nome de matéria escura, e fluido animal, que é emitido pelos médiuns, especialmente. Então, o espírito que bate em um objeto, que produz sons típicos de algo batendo nos objetos, geralmente de madeira, não usam um objeto material, como não usam os braços para erguer uma mesa, por exemplo. Diz São Luís: sabes que ele não dispõe de martelos. Seu martelo é o fluido combinado que ele põe em ação pela sua vontade para mover ou bater. Quando move,
a luz vos transmite a visão do movimento. Quando bate, o ar vos transmite o som. Claro. Pergunta 23. Concebemos isso quando se trata de um corpo duro. Mas como pode nos fazer ouvir ruídos ou sons através do ar? Porque algumas das manifestações sonoras produzidas por espíritos não se dão através de objetos, não se bate em forros, em paredes, em cadeiras, em mesas, mas são sons que surgem simplesmente através do ar. Como isso pode acontecer? Pergunta Kardec a São Luís. E a resposta é a seguinte: desde que age sobre a matéria, pode agir tanto sobre o ar como sobre a mesa. Quanto aos sons articulados, pode imitá-lo como a todos os demais ruídos. Complementando a resposta, em André Luiz, sabemos que as manifestações sonoras, palavras, mensagens inclusive, mas também barulhos, quando são produzidas diretamente no ar, é porque a mente do espírito forja, por exemplo, o aparelho fonador humano e, através dele, fala aos encarnados. Por que precisa fazer isso, já que alguns encarnados têm a clareaudiência? O encarnado que tem a clareaudiência, que é uma espécie de mediunidade, ele consegue ouvir a manifestação, a fala dos espíritos. Mas está claro que nem todos os encarnados possuem a clareaudiência. De forma que quando uma pessoa sozinha ouve um espírito, ouve vozes, pode ser tanto que essa voz seja do próprio espírito, quanto que seja uma voz materializada pelo espírito. Mas quando diversas pessoas num ambiente ouvem um espírito, é praticamente certo que o que esteja sendo produzido seja a materialização de um som, como dessa forma que nos descreve André Luiz, pela plasmagem, pela escultura, digamos assim, a partir de ectoplasma, que é uma energia produzida pelos médiuns. O espírito molda, então, toma esse ectoplasma, essa energia produzida pelos médiuns, molda um aparelho fonador humano e com ele fala de uma maneira que é ouvida por todas as pessoas, tenham ou não tenham clareaudiência. Está claro? O ectoplasma é descrito pelos espíritos como uma expressão semimaterial do espírito encarnado, do corpo do espírito encarnado. Portanto, sendo semimaterial, consegue moldar-se mediante a ação do pensamento do espírito, moldar-se inclusive no aparelho fonador humano. É o fenômeno da voz direta. Pergunta número 24. Dizes que o espírito não usa as mãos? Não. Vamos até essa de hoje para depois entender, continuar esse entendimento das manifestações dos espíritos na matéria. Hoje fizemos as perguntas 21, 22 e 23 e no próximo domingo
entraremos na pergunta 24, onde se fala de outros fenômenos de materialização que extrapolam essa questão de bater e de produzir sons. É a materialização de mãos, a materialização de objetos, que já é um fenômeno diferente que merece um outro dia de estudos. Muito feliz pela presença dos amigos. É muito bom que estejamos aqui nesse processo de entendimento do fenômeno mediúnico, de forma tanto a poder desenvolver em nós mesmos, se for o nosso caso, onde a mediunidade esteja pronta a eclodir, e se ela eclodir, convenhamos, é melhor que ela ecloda em pessoas que saibam o que está acontecendo. A mediunidade em quem não sabe o que está acontecendo é como uma pessoa que assume a direção do seu carro. Um espírito que se apossa da mente de um encarnado na obsessão é como um invasor de um carro que se assenhoreia, que assume a direção desse carro, colocando o seu proprietário de passageiro. Uma situação completamente angustiante, violenta e perigosa. Mas que o proprietário, por excelência, é quem pode evitar, aprendendo a assumir a direção do seu carro, aprendendo a evitar que outros tomem conta do que é seu, da sua mente. Aprendamos isso hoje, nos encontros anteriores, que nós voltamos a sugerir que vocês conheçam, frequentem, estudem, e nos encontros posteriores continuaremos nesse estudo fundamental para esse momento de nossas vidas. Não se deixe dirigir, não se deixe escravizar. O conhecimento da mediunidade é a nossa princesa Isabel. Somente o conhecimento da mediunidade pode libertar os escravos das obsessões, das possessões, que são muito mais comuns do que nós supomos, já que os espíritos frequentemente nos dirigem. Os maus espíritos, os espíritos dominadores, os espíritos obsessores frequentemente nos dirigem, já que os espíritos de luz se abstêm, se são de luz, se caracterizam por não querer dominar, por respeitar a nossa liberdade. Muito bom sabermos disso, muito bom nos alertarmos a respeito disso. Sugiro mesmo que você compartilhe esse material, esse encontro de hoje, com amigos, com colegas, com familiares, em nome da nossa liberdade. Muito bem, vamos saudar os amigos. Diana Costa, nossa amiga, um prazer estar com você aqui também, Diana. André Salvatore, muito bom estarmos juntos. Avelino Carvalho, fantástico, muito bom, Avelino. André Santos e Estela Mares de Oliveira. Fabulosas nossas amigas e amigos que se manifestaram, fabulosos também aqueles que estão conosco, mas que não se manifestaram, que todos, se sentirem a importância desse estudo, compartilhem. Somos escravos, mas essa é a má notícia, mas também somos as nossas princesas Isabéis.
Só nós também podemos nos libertar. Caminhemos juntos, uns impulsionados pelos outros, na nossa libertação. Paz e bem a todos, um grande abraço e até domingo que vem, durante a semana, todos os dias, de segunda a sábado, às 18 horas, estaremos no nosso Oração-Ação, emitindo luz pelo conhecimento, pela fraternidade, pela oração. Paz e bem a todos, ótima semana, ótimo final de domingo para vocês também.